irmãos. Estamos mais uma vez estudando a lição da Escola Dominical dos Jovens. Estaremos estudando a segunda lição do trimestre. O título da lição é Adão e Eva querendo ser como Deus. O tema do trimestre é o perigo das tentações, as orientações da Palavra de Deus de como resistir e ter uma vida vitoriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa revista é comentada pelo pastor Alexandre Coelho e dando então continuidade a esse tema sobre a tentação, como estamos estudando, estaremos estudando durante esse trimestre, estudo de casos de alguns personagens da Bíblia que cederam à tentação. Vamos também ver, por exemplo, na lição seguinte, na próxima lição, aqueles também que resistiram, que venceram, como José. E hoje a gente vai falar sobre o início, a queda do homem. Então, Adão e Eva, e como o título da lição diz, enfatiza aqui esse ponto de como Satanás enganou, dizendo que eles seriam como Deus, teriam conhecimento do bem e do mal. Então, o inimigo é astuto e conseguiu derrubar ali o primeiro casal. O texto principal da nossa lição: porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3, 5. Resumo da lição: mesmo sendo criado sem pecado, o primeiro casal cedeu à tentação e desejou ser como Deus. Então eles cederam porque Deus não os criou como robô, ou seja, eles tinham a capacidade de escolher. Então foi criado sem pecado, foi criado para viver eternamente, porém, eles, quando tiveram a opção, acabaram cedendo à tentação, que é o tema do nosso estudo do trimestre. O objetivo da nossa lição são compreender que Deus deu uma orientação para Adão e Eva, explicar que Satanás colocou em dúvida o que Deus havia falado para o primeiro casal e expor o custo da desobediência de Adão e Eva. O texto bíblico se encontra em Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 11. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Veremos aqui esse episódio que ilustra ali a queda do homem, quando a morte entra no mundo, as consequências foram nefastas, tudo porque eles cederam à tentação. Então percebemos qual perigoso, e como vimos na lição passada, quando cedemos à tentação podemos afetar até as nossas gerações, e Adão e Eva é o maior exemplo disso, pois afetou toda a humanidade. Introdução: nem mesmo o primeiro casal, criado em estado de perfeição, escapou de ser tentado e de ceder à tentação. Nessa lição veremos de que forma Adão e Eva, ainda que orientados por Deus, decidiram romper os limites estabelecidos pelo Criador. Os resultados advindos dessa decisão foram nefastos para o homem e para a natureza e perduraram até os nossos dias. Assim como o primeiro casal, estamos sujeitos à tentação, mas podemos escolher entre pecar contra Deus ou sermos fiéis a Ele. Podemos resistir, podemos optar, nós temos o livre-arbítrio para escolher. A gente vê aqui que todos nós estamos sujeitos à tentação. Da mesma maneira como Adão e Eva poderiam ter esquivado disso, porque eles tinham orientação de Deus, ou seja,
Eles tinham uma palavra ali, uma palavra verbal de Deus, uma proibição. Bastava eles obedecerem, porém eles escolheram descrer, né, do que Deus tinha dito e acreditar no que o diabo estava falando. Desejar ser como Deus e ficar livre da consequência dessa escolha foi a chave usada por Satanás para tentar Adão e Eva. E eles se deixaram levar por esse desejo, né? Então a proibição é que se comesse, morreria. Satanás vai enganá-los, dizer que eles iam ser como Deus, então já não ia mais nem morrer. Além de outros aspectos que veremos na lição aqui, que está embutido também nesse engodo que Satanás usou para derrubá-los. O primeiro tópico da lição é uma orientação dada pelo próprio Criador. Então, eles tinham uma palavra, né? Hoje nós temos uma palavra que é a palavra de Deus, a Bíblia. Eles também tinham ali uma ordenança, né? Então eles tinham conhecimento de Deus, porém eles acabaram preterindo, né, a ordem de Deus em detrimento a ouvir a voz do diabo. Primeiro subtópico, a criação. A palavra de Deus nos mostra que antes do Eterno criar o primeiro casal, o mundo tinha forma e os animais já existiam. Gênesis 1, 14 a 23. Então a gente vê, capítulo 1 de Gênesis, é que o mundo era sem forma, vazia, mas Deus preparou tudo para aquele casal. Então Deus criou todas as coisas, deu toda a condição para que aquele casal pudesse sobreviver e ter, né, abastecimento, ter todas as condições para viver e serem felizes. O mundo que Adão conhece é um mundo perfeito que Deus já tinha criado. Deus não apenas trouxe ordem ao caos existente, mas também preparou um local devidamente adequado para que o homem e a mulher pudessem viver sem padecer qualquer necessidade. Além de Deus criar o mundo, criou todos os animais, do ar, da terra, do mar, e criou também toda a erva, toda a fruta, toda a planta que poderia então servir ali de mantimento. Então, além de Deus fazer tudo isso, ele ainda criou um jardim, um lugar especial para colocar o homem. O homem não foi criado no jardim, mas foi ali colocado por Deus, não apenas para cuidar dele, mas também para guardar. Gênesis 2,15 diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Então aqui a gente tem informações importantes nesse versículo. Vemos que Deus colocou ele no jardim, então ele não foi criado no jardim, mas o jardim foi criado para ele habitar. Deus coloca ele ali e ele tinha a função de lavrar e guardar. Então a informação que a gente traz aqui também é essa, de que o homem foi criado para uma função, para um propósito, ele tinha um trabalho. Alguém pensa que o trabalho foi o castigo que Deus deu após a queda. Não, o trabalho já era nato ao homem, né? Então o homem já tinha esse propósito. Então o que compete ao castigo, né, depois da queda é o esforço, a fadiga, né, comer com suor. Então esse cansar, termos, né, principalmente esse corpo que é corruptível, que cansa. Então esse é sim o castigo, é o castigo da morte, né? Veio do pó e voltará ao pó, ou seja, essa condição de fadiga, de cansaço ou de penar ao trabalho, né? Comer com suor. Mas trabalhar era para trabalhar. Então trabalhar não é castigo. A Bíblia ainda diz que lá no céu, a visão que João teve, né? Os servos do Senhor ali serviam ele de dia e de noite. Então trabalhar é propício a todo homem. Adão estava cercado de animais e desfrutava da companhia de Deus, mas o próprio Senhor afirmou: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Gênesis 2,18. Então aqui Deus vai criar agora a mulher. Então o Senhor da costela do homem formou aquela que seria a ajudadora de Adão, a sua outra metade. Essa verdade bíblica nos mostra que há uma forte ligação afetiva e emocional entre o homem e a mulher. Então, a gente vê que quando Deus cria, quando Adão conhece Eva, ele diz que ela era osso dos seus ossos, né, carne da sua carne. Então há essa ligação, como diz aqui na lição, afetiva, né, emocional. Né, um era interdependente do outro. Essa ligação afetiva foi planejada por Deus para o casal, por isso Satanás sempre vai tentar destruí-la com suas muitas propostas enganosas. Então Deus estava criando ali a família. E a família sempre é alvo, né, do inimigo de nossas almas. Ele sempre quer destruir todo o padrão de Deus, tudo aquilo que Deus criou, os seus princípios, ele quer distorcer. É o que a gente vê hoje, né, as ideologias tentando a todo custo, né, destruir, né, esse modelo que funciona, que dá certo, o único que pode haver a procriação, mas o homem, né, ele seguindo os conselhos do diabo continua sendo
né, querendo ser maior que Deus, como diz aqui a mentira que Satanás lança a Eva, como veremos mais à frente. Segundo subtópico, criados sem pecado. O primeiro casal foi formado sem pecado, no estado de inocência. Adão e Eva foram criados para não morrer. Então, Deus fez tudo perfeito, né? Tudo que Deus fez era bom. Criou a terra, o céu, né? E criou o jardim, criou o homem, colocou o homem no jardim. E ele tinha toda essa condição para ser eterno, né? Então, ele foi criado para não morrer. E sem pecado, né? Mas mesmo sem pecado, eles acabaram cedendo à tentação. Por isso que do primeiro Adão veio a morte, mas do segundo Adão veio a vida, porque Jesus, como segundo Adão, ele plenamente homem, mas ele resistiu a toda a tentação e não cedeu ao pecado. Então ele foi para a cruz puro e imaculado. Era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, como já estava planejado, né, desde antes da fundação do mundo. Ou seja, tudo isso que vai acontecer com Adão e Eva não pegou Deus de surpresa. Deus criou, Deus deu essa capacidade do homem escolher, mas Deus já sabia, né, na sua onisciência, o que haveria de acontecer. Ele já tinha também preparado uma solução, né, um plano para nos salvar, para nos resgatar. Como diz lá em Apocalipse 13:8, e adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, o plano de Deus é eterno, né? Ele já tinha ali uma solução para essa queda. Então, não pegou a Deus desprevenido ou de surpresa, né? Deus preparou para nós, aleluia, o nosso resgate. As Escrituras nos mostram que desde o princípio Deus preparou o melhor para a humanidade. Assim como o primeiro casal ali no Éden, o Senhor deseja que tenhamos provisão, proteção e a presença dele. Então, a gente vê tudo perfeito ali, mas mesmo assim eles caíram. Muitas das vezes até em ambientes mais favoráveis acaba caindo, né? Às vezes na mudança, e ele acaba caindo, não vigiando. Aqui no livro de apoio tem uma citação que diz assim: Satanás se aproveitou da possibilidade de corromper o primeiro casal no ambiente mais propício para que eles fossem fiéis. Então, no momento que tinha tudo, né, que era para eles serem mais fiéis, foi o momento que eles fraquejaram e negaram e cederam à tentação. Também aqui no livro de apoio tem outra citação que diz: tinham trabalho, residência, comida, a companhia um do outro e o mais importante, a comunhão e a bênção de Deus. A Escritura nos mostra que desde o princípio Deus preparou o melhor para a humanidade ter seu desenvolvimento, com proteção e a presença dele. Então Deus sempre teve planos de bênção para o ser humano. Por isso que ele ainda teve misericórdia de nós e mandou, né, o seu Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Terceiro subtópico, uma única restrição. Então, eles tinham esse conhecimento de Deus, tinha toda aquela provisão, proteção, como já falamos. Tinha ali a comunhão com Deus, né? Deus toda a tarde, toda a virada do dia, ele estava ali, né, em comunhão, conversando com o homem. E tinha eles apenas uma restrição, só isso, é só uma regra a obedecer. A única restrição que Deus determinou que o casal foi não comer do fruto que procedia da árvore que ele chamou de árvore da ciência do bem e do mal. Gênesis 2, 16 e 17 diz: E ordenou o Senhor ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não nos é dito no livro de Gênesis o formato, a aparência, o tamanho desse fruto, nem dessa árvore, mas entendemos que o primeiro casal sabia onde ela estava e como era a sua aparência e fruto, né? Então tinha a proibição, então ele sabia qual era a árvore, como era o fruto, né? Ele tinha todo esse esclarecimento de que não podia fazer, e Deus tinha dito: se comer, iriam morrer. Deus foi bem enfático ao afirmar que o homem jamais poderia comer da árvore da ciência do bem e do mal. Adão e Eva entenderam as orientações que o Eterno lhe dera, né? Então eles não ficaram em dúvida, foi bem claro. Como a gente tem a palavra de Deus hoje também, que nos dá clareza, né? Ela é lâmpada e luz. Não temos como nos justificar diante de Deus dizendo: não entendi, né? A Bíblia diz lá o que é certo, o que é errado, né? E nós podemos entender todos os princípios que Deus requer de nós, como na classe dos adultos que estão estudando, né, o Sermão do Monte,
que fala ali a ética, né, daquele que é o cidadão do reino de Deus. Então Deus nos dá direção, né? Jesus começou seu ministério ali instruindo seus discípulos. Deus não criou robôs programados para obedecer incondicionalmente a qualquer ordem, sem poder refletir no que iriam fazer ou deixar de fazer e nas consequências de suas ações. Então, Deus poderia ter feito Adão e Eva sem condição de pecar? Sim. Mas ele não queria que Adão e Eva o adorassem por obrigação, mas sim por amor. Então ele nos dá essa condição de escolher o bem ou o mal, escolher a vida ou a morte. E ele deu essa liberdade para Adão e Eva escolher, e eles escolheram ceder à tentação, cair no pecado. Adão e Eva tinham autonomia para obedecer a Deus ou rebelar-se contra ele, como todos nós. Nós também temos o livre-arbítrio. É claro que sem a ajuda do Espírito Santo a gente só escolhe a coisa errada. Por isso que a Bíblia diz que ele tem que vir nos convencer, né? Quando nós já em queda, né? Nós já no estado de queda. O Espírito Santo tem que vir dar a mão para nós, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que a gente possa fazer a escolha certa em resposta à graça que ele nos oferece. Segundo tópico, serás como Deus, né? Então a gente vê que esse serás como Deus tem uma implicação muito grande aí, essa falsa promessa que Satanás fazia a Eva. Se fosse para ser como Deus, ser santo, ser imitador de Deus, seria muito bom, né? Todos nós precisamos fazer isso. Mas quando ele dizia ser como Deus, ele queria dizer, não vai estar sujeito a nenhum castigo, você vai estar, você mesmo que se dirige, você mesmo que manda, né? Então você vai ser semelhante a ele. Então você é o rei, você é que manda. E hoje as pessoas cedem à tentação também com esse argumento, baseado nesse argumento de que eles que dirigem a sua própria vida, eles têm essa liberdade. Mas essa liberdade esbarra-se, né, em um vício, esbarra-se em um mau hábito que não consegue largar, e são livres. Como são livres se não conseguem nem deixar um vício? A Bíblia diz que se nós servimos a Deus, somos servos do Senhor. Se servimos ao pecado também, nos tornamos escravos dele. Então não há liberdade naquele que é escravo do pecado. Primeiro subtópico, a dúvida, né? Então como Satanás vai com a sua astúcia, né, seduzindo ali, como viu na lição passada, a questão da tentação, ela nos seduz, nos induz, nos engana, né, e gera dúvida, e gera até incredulidade, como veremos. Um dos maiores problemas no tocante à tentação é o fato que ela não apenas serve de isca para o pecado, mas coloca em xeque o que pensamos a respeito de Deus. Então começamos a duvidar de Deus. Será se Deus é bom? Será se Deus se esqueceu de mim? Será se Deus realmente vai me ajudar? Então, em determinada situação, muitos pensamos, Deus realmente vai suprir minha necessidade? Ou diante de uma situação perigosa, questionamos, o Senhor vai mesmo me livrar e proteger? Então, coloca a dúvida na graça, na proteção, no amor de Deus. Foi assim que Satanás fez com Eva. A palavra de Deus afirma que Satanás se aproximou de forma sorrateira da mulher e começou a conversar com ela por meio da serpente. Esse animal certamente já era conhecido do primeiro casal e por isso não deve ter despertado espanto quando se aproximou e iniciou a conversa, né? O espanto seria conversar, né? Mas o animal já era conhecido. Então Satanás ele sempre vai usar de artifício, de artimanhas. Ele é sutil, né? A dúvida semeada pela serpente na mente e no coração de Adão e Eva foi a respeito do que Deus havia falado. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Então o inimigo ele sempre vem acrescentar alguma coisa, né? Já vem dizendo, Deus falou que não era para comer nada, nenhuma fruta. Mesmo assim, acontece quando um coleguinha chega lá, um adolescente lá e começa a dizer, seu pai proibiu de tudo, você está proibido de fazer tudo. Bem assim, Satanás chegou agora para Eva. A mulher respondeu que, exceto uma, as demais lhe eram permitidas. Então em Gênesis 3,3 diz, é só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse, não coma e nem sequer toque no fruto daquela árvore, se o fizer morrerão. Na nova versão transformadora. Interessante que Eva acrescenta, né? Deus disse para não comer. Ela já parece que aproveita a conversa com Satanás, já quer também lançando aqui quase uma crítica, né? Deus disse que não era para comer nem tocar, senão morre. Ela já agrava mais ali a ordenança, parece que
o mandamento ali lhe era pesado e ela apresentava mais característica pesada daquela ordenança. Contudo, a serpente continuou falando de modo astuto e afirmou ao casal: porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então ela lança a armadilha agora, né? A isca. Ou seja, ela lança uma mentira, diz que não iam morrer, ou seja, diz que Deus era mentiroso, e diz que Deus estava querendo, né, ser mesquinho, estava querendo empatar com que lhe abrisse os olhos e eles fossem como Deus, né, que é o tema, é o título da nossa lição. Então essa foi a isca que Satanás lançou para acender a dúvida, né, na mente de Eva. As palavras do diabo foram direto ao coração de Eva. Era como se Deus não quisesse abençoar o primeiro casal com uma sabedoria especial, e mais ainda, com a possibilidade deles serem como o próprio Criador. Então já viu que ser igual ao Criador não é ser santo, ser bom, ser amoroso, ser misericordioso. Não era isso que ela queria. Ela queria ter autoridade, né? Queria ser independente de Deus. O inimigo semeou no coração de Eva o mesmo sentimento que o qual foi expulso do céu. Em Isaías 14:14 diz: subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então o diabo, no seu orgulho, né, intentou, né, querer estar acima de Deus. E isso foi o motivo da sua queda, e agora ele lança essa dúvida no coração de Eva também, provocando então a queda do ser humano, imitando, né, ou copiando o pecado de Satanás. Da mesma forma que ocorreu a queda do ser que fora criado para glorificar a Deus, caíram também o homem e a mulher. Segundo o subtópico, se abrirão os vossos olhos. A serpente fez Eva acreditar na possibilidade de obter um conhecimento extraordinário sem esforço algum. Então, ela ia ter um conhecimento sem ter esforço. Então, a facilidade, né? Aquilo que ia ser instantâneo, sem ter nenhum trabalho para ela. Saber mais do que ela precisa não estava atrelado a possuir conhecimento diferenciado para a vida, e sim ao ato de desobedecer o que Deus havia determinado. Não é pecado buscar o conhecimento. A palavra de Deus nos convida a buscar sabedoria e o conhecimento. Entretanto, ela nos adverte que não nos apoiemos somente na nossa própria experiência, mas que aprendamos a confiar no Senhor. Provérbios 3:5: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, não confie, né, em sua própria capacidade, sua própria inteligência. Né? Confie no Senhor. Deus tem prazer em partilhar conosco seu segredo, mas há coisas que não nos é reservado saber. Glórias a Deus. O que está revelado é para nós, né? O que não é, que não está revelado, deixa para a eternidade, se tirar a dúvida lá com Deus. Sereis como Deus, né? Terceiro subtópico. Satanás, ao tentar Eva, diz que ela e o marido seriam como Deus. Mas em que aspecto? Na glória que Deus manifestava, ou no seu poder criador? Em nenhum dos atributos de Deus. Satanás ofereceu a eles uma promessa falsa, a de saber a diferença entre o bem e o mal. O que eles receberam foi justamente o que Deus disse que aconteceria, caso fosse desobediente, a morte. Então, o pecado ali não era só comer a fruta, né? O pecado ali foi essa incredulidade, essa desconfiança de Deus, querer ser igual a Deus, né? Querer ser independente de Deus, querer conhecer o bem e o mal. Então você vê que o pecado ali está emaranhado em vários ramos, né? Em vários aspectos. Né? O orgulho, como Satanás também teve orgulho e caiu. Então não era só a desobediência, mas ali estava embutido naquele ato inúmeros pecados que o casal cometeu. O pai da mentira iniciava assim o seu projeto para destruir a obra-prima de Deus. Terceiro tópico, o custo da desobediência. Né? Então aí na imagem está ele sendo expulso, né? Já não mais com a vestimenta que eles mesmos providenciaram, pois quando eles comeram, perceberam que estavam nus, cozeram ali uma avental, né, de folhas de figo, mas agora, após, né, Deus confrontá-lo, Deus prepara ali uma vestimenta para eles, ou seja, teve que algum animal morrer por causa daquele pecado. Ali já tipificava, né, a consequência daquele pecado e a necessidade de alguém morrer por causa dos nossos pecados. Então o custo ali, além da morte, ser expulso, né, e agora, né, a Bíblia vai nos mostrar todos os castigos que Eva teria que passar, que Adão teria que passar, e toda a natureza, né, foi afetada por causa do pecado. Primeiro subtópico, o afastamento de Deus.
A primeira ação de Adão e Eva, depois de desobedecerem a Deus, foi tentar se esconder da presença dele. Então, a Bíblia diz que nada nos separa do amor de Cristo. Mas a Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Eles mesmos se esconderam, eles mesmos se fugiram da presença de Deus. Gênesis 3:8, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Então temeram e se esconderam. Em sua onisciência o Senhor já sabia do ocorrido. No entanto, ele não perguntou a Adão: por que você pecou? O Criador perguntou: onde estás? Deus sabia onde eles estavam, mas desejava dar ao casal a oportunidade para que entendesse o que fizeram. O onde estás representava uma posição de afastamento da presença de Deus, ou seja, aquela comunhão, né, aquele passeio vespertino, né, diariamente eles com Deus ali, né, Deus conversando com eles, eles perderam, né, eles romperam, né, e quando Deus perguntou onde estás, era para mostrar para ele sentisse, né, o peso da situação que eles mesmos geraram, ou seja, estarem agora afastados da presença de Deus. Me lembra quando, né, Pedro nega Jesus ali pela terceira vez, e quando Jesus olha para ele, aleluia, Pedro, os olhos de Jesus ali, eu acho que pesou tanto no coração dele ali que ele sai dali chorando amargamente. Também se onde estás demonstrava ali para Adão, era para estar aqui, mas você fugiu da minha presença. O Senhor não chamou Eva, mas chamou Adão, pois ele era o responsável pelo jardim, por sua esposa, e juntamente com ela, por obedecer às orientações que havia recebido de Deus. Então Adão foi o primeiro criado, então ele tinha essa responsabilidade. Claro que Eva também tinha a responsabilidade juntamente com ele de obedecer a Deus. Mas primeiramente Deus chama Adão, que ele, Deus deu o jardim para ele cuidar. Segundo subtópico, problemas entre o casal. Com a desobediência por parte do casal, também veio o primeiro desentendimento entre eles. Adão, questionado por Deus por sua desobediência, aponta para sua esposa como a fonte que o induziu ao erro. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Gênesis 3:12. Então, ao invés de ele assumir a culpa, ele jogou a culpa para a mulher. Ele também tinha a ordenança, ele também sabia que não podia comer, e ele comeu. Então ele deveria receber a repreensão de Deus e assumir que ele era o culpado, que ele pecou. Mas ele vai atribuir à mulher. Curioso que ele tentou transferir a culpa do seu erro para outra pessoa, sendo que ele mesmo não se opôs à proposta de desobedecer a Deus. Não raro temos a tendência de buscar um culpado para a nossa própria torpeza. Então, estamos às vezes no erro, fazendo coisa que desagrada a Deus, e a gente sempre vai dizer: não, estou fazendo isso por culpa de fulano. Não, parei de fazer a obra porque fulano de tal olhou feio para mim. Eu não estou indo mais para a igreja por causa de ciclano. Então, que nós não venhamos fazer como Adão, fazer como Eva daqui a pouco, e nem fazer como Saul. O rei Saul também, quando Deus dá ordem ali para ele exterminar ali os amalequitas, e ele desobedece, traz ali um despojo, traz ali as melhores ovelhas, vacas, mantém o rei vivo, e quando chega ali Samuel, ele diz: fiz tudo que Deus mandou. Aí Samuel falou: esse barulho aí de sonidos aí das ovelhas e das vacas. Aí ele disse: não, isso aí foi o povo, como está lá em 1 Samuel 15, 21 e 22. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, e o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então a gente percebe que, em vez de assumir o erro, diferentemente de Davi, quando é confrontado, ele cai, ele se desmancha ali, se quebranta, mas Saul não, ele disse: não, isso aí quem pegou foi o povo. Aí depois ainda tenta enfeitar, foi o povo pegou para sacrificar ao Senhor, ao seu Deus. Mas a Bíblia vai dizer que antes disso, ele já tinha feito uma coluna, um monumento para o nome dele mesmo. Então ele estava fazendo do seu jeito. Em vez de assumir o seu erro, sua culpa, agora colocava a culpa no povo. Bem assim Adão fez. Em vez de assumir sua culpa, colocou a culpa em Eva.
Por sua vez, Eva, questionada também por Deus, aponta para a serpente como raiz da sua desobediência. Tanto Eva quanto Adão não entenderam que era o responsável por suas atitudes, e por mais que fossem incentivados por elemento externo a pecarem, eles eram culpados por escolher e colher os resultados de suas ações. Adão e Eva se esqueceram dos momentos com Deus, das riquezas do jardim, do convívio e das conversas ao fim do dia. Então eles esqueceram toda aquela comunhão que eles tinham com Deus, todo aquele cuidado que Deus teve com eles, fazendo, plantando ali o jardim, colocando eles ali. Eles esquecem tudo isso e trocam toda essa paz, essa comunhão, para dar ouvido ao que Satanás estava transmitindo. Ao dar ouvido a Satanás, eles se posicionaram em contrariedade, porque conheciam do próprio Deus, mesmo que de forma inconsciente. Esse é o subtópico, a morte como consequência. O que o inimigo não disse foi o preço que o casal pagaria pela desobediência, a morte. Então Deus já tinha falado, mas eles, ouvindo Satanás mentindo, dizendo, não, certamente não morrereis, ou seja, dizendo que Deus havia mentido. Satanás conseguiu, em poucas palavras, perverter o coração do primeiro casal, toda a orientação que Deus dera. E isso nos mostra que temos a inclinação de questionar o que Deus disse. Uma vez questionado, crê que é possível ultrapassar os limites por ele propostos, sem ver lá na frente as consequências. Ou seja, é o que o inimigo faz nos dias de hoje. Ele vai distorcendo a palavra, vai relativizando as coisas, e as pessoas dão ouvido a isto sem ligar para a consequência. A Bíblia diz, salário do pecado é a morte. Então, toda vez que o inimigo distorce a escritura nesse sentido, e se nós dermos ouvido a ele, a gente acaba caindo, cedendo à tentação. Muitas vezes, não apenas questionamos o que foi falado por Deus, mas também desprezamos o que ele delimitou como consequências para os nossos dias. Então, Adão e Eva tinham a voz de Deus ali no jardim, tinha a companheiro de Deus no jardim que lhe dava toda a orientação. E nós temos a palavra de Deus. Não podemos desviar nem para a esquerda nem para a direita do que a palavra diz. A busca pelo conhecimento jamais será vista como mal. O que Satanás ofereceu a Adão e Eva foi um pseudo-conhecimento, ou seja, um conhecimento falso. É o que ele também imprime hoje na sociedade, nas mentes dos homens. Obedecer a Deus é uma escolha nossa e é sempre a melhor decisão. Adão e Eva escolheram ouvir a voz do inimigo, desobedeceram a Deus, e as consequências dessa decisão trouxeram maldição tanto para eles quanto para a natureza. Então temos que ter vigilância, porque o que fazemos, qualquer tentação que cedemos, não vai só afetar nós, muitas das vezes vai afetar nossa família e até, quem sabe, a nossa descendência. Que Deus nos ajude e nos guarde no livro desse mal, porque o intuito do inimigo é esse, é destruir, é matar. Então que Deus nos ajude e fiquemos firmes nos propósitos de Deus, na sua palavra, na sua verdade. Concluindo, irmãos, o primeiro casal passou pela primeira tentação e não conseguiu subsistir, porque preferiu dar mais valor ao que Satanás disse do que ao que Deus havia ordenado. Eles não somente descreram no que o Senhor havia dito, mas também creram que poderiam ser semelhantes a Deus e que não morreriam, ou seja, eles achavam que podiam ultrapassar do mandamento de Deus, ou seja, eles sendo igual a Deus, não tinham nem necessidade de obedecer e muito menos seriam afetados pela consequência da morte. Como vimos, o preço pago pela desobediência nunca compensa a perda da comunhão com Deus e as consequências que se seguirão. Glórias a Deus. A próxima lição vamos estudar. Vimos hoje um estudo de caso, um exemplo negativo, aquele o pior de todos, que foi a nossa queda ali no Éden, a queda da humanidade. Mas na próxima lição a gente vai ter um estudo de caso que indica que nós podemos resistir à tentação, como resistiu o nosso irmão José. Então será muito importante o que nós veremos na próxima lição, para cada vez ficar mais forte, mais resistente e seguir o exemplo do nosso irmão José. Glórias a Deus. Vamos orar? Maravilhoso eterno Deus, te louvamos e te agradecemos. Te pedimos a tua graça, a tua unção, Pai, que o Senhor fortaleça cada um, cada jovem, Senhor Jesus. Livra de todo mal. Abra seus ouvidos para ouvir a voz do Senhor e não a voz de Satanás. Em nome de Jesus, nós te pedimos tudo isso e te agradecemos, Pai. Continua abençoando a escola dominical, professores, Pai, tesoureiros, porteiros, pastores, todos aqueles envolvidos nessa obra. Nós te pedimos uma bênção especial em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, hoje e sempre. Amém.